Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria vamos encerrar o nosso trimestre. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos, livros de Ruth e de Esté para a nossa geração. Verdadeiros estudos profundos, abençoador. Passamos esse trimestre estudando. Isto é uma bênção para o nosso deleite espiritual. Então, lição de número 13, Esté a portadora das boas novas. Nossa primeira aula está aí no YouTube, está uma bênção. Vamos continuar a sequência dos nossos estudos. Hoje, agora, aula extra de reforço, lição de número 13, Esté a portadora das boas novas. Então, já entrando no comentário, sem perder tempo e sem alongar muito a aula. Vamos lá? Esté capítulo 8, versículo 17. Havia entre os judeus alegria, banquete e festas, e muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Vocês pararam para pensar que o segundo decreto é para a conversão da humanidade? E muitos se fizeram judeus. Olha aí a conversão pelo evangelho. Prega o evangelho que alguém se converte. Como alguém vai crer se não tem quem pregue? É o que diz o profeta Isaías. Se fizeram judeus, se converteram, pois o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Era o temor de Deus que estava sobre os judeus. Capítulo de número 8 mostra o segundo decreto, que é o novo decreto. Este novo decreto é o mesmo da nova aliança hoje, pelo sangue de Jesus, que é através do evangelho de Cristo. No capítulo de número 9, vai mostrando o evangelho, porque é uma ata que foi trazido no capítulo 9 de todos os registros já estudados, e mostra o poder da palavra, como estava sendo pregado nos dias de Estevão, que ninguém poderia resistir, que ninguém podia resistir o poder das suas palavras. Então aqueles e outros acabaram sendo transformados pelo evangelho. Veja no versículo 2 do capítulo 9. Por medo deles, que aqui é olhando para os judeus e vendo que Deus estava no meio deles, veio sobre eles o temor. Então, pelo temor há uma sabedoria, e pela sabedoria há uma conversão. Quem ganha a alma sábio é, e quem se converte sábio é. Expulsando demônio, curando o enfermo, pelos dons do Espírito. Hoje nós fazemos exatamente essa obra pelo Espírito de Deus. Porque tinha uma palavra. Isto é importante o trabalhar da palavra aqui nesse texto, que é um tipo de Mardoqueu. Capítulo 9, versículo 2 ao 3. Tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. No verso 4, pois Mardoqueu era grande na casa do rei, a palavra sempre será grande na casa de Jesus. Amém? Isso é importante, irmão. Não tem maior pregador. Existe a maior mensagem, porque a mensagem é de Deus, a mensagem é de Jesus. Então a palavra Mardoqueu tornou-se grande na casa do rei. A palavra é grande na casa de Jesus. A fama da palavra se espalha sobre todas as províncias. Então a palavra ia se tornando cada vez mais. Que ele cresça e eu desapareça. Não é o mensageiro, é a palavra. Aleluia, glória a Deus. Ela é poderosa. A fama não é do pregador, é da palavra. Sua fama se espalhou por toda a província. Toda a província. Nunca pense que serás um pregador grande ou grande pregador. Existe a maior mensagem. Deus é quem dá a mensagem. E ela sempre é grande. Existe o que tem a melhor mensagem. Veja o capítulo 9, versículo 5. Feriram a todos os seus inimigos a golpe de espada. A palavra é a espada. É com ela que nós vencemos. Dentro da luta entre os nossos inimigos, que são Satanás e seus demônios, a palavra de Deus é a espada do Espírito para combater as fortalezas de Satanás nas regiões celestes. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17. Deus deu um decreto para a igreja vencer a Satanás. Está em Ezequiel. Vou anotar esse texto. Quando eu anoto é para vocês olhar aí na Bíblia, porque é forte aqui o texto, viu?
31, versículo 11. Deus deu à igreja um decreto para vencer a Satanás. Então, Satanás não tinha como correr. Por isso que Amã já sabia que o seu mal já estava decretado. Quando o rei se enfureceu, então Deus está furioso com Satanás. Então, ele já está aí coberto com alguma coisa, a sua cabeça, porque ele vai exatamente para a forca. Ele vai ser destituído. Glória a Deus. Versículo de número 11 do capítulo 31 de Ezequiel. Aqui mostra Satanás recebendo, através do decreto de Deus, por meio da igreja, o seu tratamento merecido por causa da sua impiedade. Então o diabo será destituído pelo poder de Deus através da igreja. É da natureza da igreja pôr os demônios para correr. Saiba que aonde você estiver, terá um demônio. Aonde você estiver. E você terá, pelo Espírito, discernimento. Saiba que não é você que tem que sair, é o demônio que tem que sair. Como o rato sai do meio do gato, assim os demônios saem do meio da igreja. Então, é de predominância da igreja o poder sobre o mal. Amém? Por isso que Jesus disse, eu vos dou poder sobre demônios. No capítulo 9, versículo 6 ao 10 de Esther, mataram os 10 filhos de Amã. Então, eu estou no capítulo 9, aqui é uma ata, aquele registro feito à mão, quando a igreja está ali trazendo um comentário e está sendo anotado. É uma ata. Mas mas aos despojos não meteram a mão. Vocês parou para pensar que aquilo que o diabo produz é amaldiçoado? Por isso que Deus disse para Saul, não é para ficar com os despojos dos amalequitas, do Agag, destrua tudo. Não fique com os despojos. E ele ficou com o melhor do gado, ficou com o rei, foi amaldiçoado também. Diferente aqui, que o registro melhor dizendo, o registro registra dizendo que o povo judeu não ficaram com os despojos. Eles aprenderam, irmão, que os despojos do inimigo é amaldiçoado. Amém? Deus já é suficiente em nós. Agora, observando aí no capítulo 9, versículo 11 ao 22, mais uma vez, qual é a sua petição? Essa é a quarta vez, é aquilo que está em Apocalipse. A quarta vez é a da igreja. O Espírito e a esposa diz, vem. Então a igreja está aqui nessa quarta petição. É a quarta vez que o rei está perguntando, qual é a sua petição? Espírito na igreja, evangelizando o mundo, diz, vem. E quem ouve, diga, vem. Então haverá sempre uma petição. Aleluia. Os 10 filhos de Amã são os demônios, os principados, potestade, tipificado aqui. No versículo 14 do capítulo 9, estou no capítulo 9, na ata. Foram pendurados e os 10 filhos... Olha, presta atenção. Aqui fala novamente que os filhos de Amã foram pendurados. Isto aqui é uma ata, mostrando que eles foram mortos lá atrás, à espada, e que Esther havia pedido ao rei que eles fossem pendurados na forca que o seu pai, Amã, tinha sido enforcado. Então, Amã foi enforcado, os 10 filhos mortos à espada. Mas pelo pedido de Esther, eles foram levados para ser apresentados ao público na forca. Eles já haviam sido mortos. Então, levaram só os corpos para ser pendurados, pendurados, ok? Versículo de número 2 do capítulo 2, versículo 15 de Colossenses, mostra esse dependuramento. Vamos lá? E despojou os filhos de Amã. Estou contextualizando aqui, mostrando que Jesus expôs publicamente os filhos de Amã, Satanás e os demônios. E deles triunfou. Então aqui nós temos o Novo Testamento em Esther, no capítulo 9, verso 14, junto com Colossenses 2 e 15. É o Novo Testamento no livro de Esther. O versículo 15 e 16 do capítulo 9 de Esther. Aos despojos não estenderam a mão, sempre dando a indicação, indiretamente, para Saul. Saul, aprenda como você obedecer a Deus. Deus não aceita os despojos de Satanás. Os judeus detêm o melhor da terra.
despojo de Satanás é maldição. Veja versículo 16 ao 30, porque é longo o capítulo 9. Nós temos as festas, 3 dias de festa. Então o capítulo 9 vai trazer um resumo de tudo aquilo que já estudamos. É uma ata. Veja no capítulo 9, versículo 17, fizeram um banquete de alegria. Versículo 19, dia de alegria, dia de banquete, de festa e também de descanso. É o verso 17. Então, olhando tudo isso, mostra Jesus vencendo Satanás na cruz, a igreja sendo vitoriosa sobre Satanás e os demônios, ok? Os seus inimigos. Então, o que nós estamos fazendo agora? Comemorando exatamente a festa, não de Purim, mas a festa do Senhor, na ceia do Senhor. Vocês parou para pensar que Purim foi uma festa instituída por Esther? Amém? E Esther, junto com Mardoqueu, trouxe todo o povo a comemorar o Purim, que é o dia em que Deus salvou o seu povo. Então, Jesus disse para a igreja, fazei isto em memória de mim. Não é o Purim, mas a ceia. Ele disse, pegando o pão, tomando o cálice, disse, esse é o pão, meu corpo, esse sangue é o meu, o vinho é o meu sangue. Está lá em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios. Mostrando assim a representatividade da festa de Purim, hoje, nos dias atuais, da grande festa da igreja, a ceia do Senhor. Só os vencedores que venceram o maligno são participantes da festa da ceia do Senhor. Aquele que venceu o maligno. Venceu o maligno, participa da ceia do Senhor. É a festa do Purim, tipificada na ceia do Senhor. No capítulo de número 10, o versículo 1, tem que ler, vai ser o reino de Cristo. Ok? Se a gente for ler todos os versículos aqui, a gente não vai ter o comentário. Eu estou trazendo o comentário e dizendo qual é o versículo que você tem que ler. No capítulo 10 de Esther, no versículo 1, lendo, você vai ver o reino de Cristo. Amém? Só para entendimento. Artaxerxes é o mesmo Assuero. Sendo Artaxerxes uma linguagem grega, na Pérsia, e Assuero uma linguagem hebraica. Então, a mesma pessoa com dois nomes em linguagem diferente. Voltando para o capítulo 10, versículo 1. Depois que a igreja tem vitória sobre os seus inimigos, Jesus reina sobre a terra. Não é assim que aconteceu? Teve a vitória, matou os seus inimigos, então o rei vai reinar sem nenhum problema. É o reino de Cristo. Depois da vitória sobre os seus inimigos, começa o reino tranquilo de Assuero. É o reino de Cristo. Veja versículo 2 e 3 do capítulo 10. É o último capítulo de Esther. Já terminando aqui. Porque a palavra estava com o rei. A palavra como segundo. Veja, Mardoqueu. Era a palavra de Cristo, o rei. A palavra era grande e agradável para com a multidão dos que creram. Para com o povo, trazendo bem, benevolência, a palavra trabalhando pela prosperidade da sua nação. A revelação que eu disse na primeira parte da aula. No período em que Esther estava vivendo aquela luta toda contra Amã e os 10 filhos, e toda a mortandade que havia prometido contra os judeus, Neemias já tinha ido antes, lá atrás, para a construção dos muros. Veja lá em Neemias capítulo 2, versículo 1. Tem que ler o texto. Começa o começo da construção. Mas Mardoqueu e Esther ainda lá. Veja Apocalipse. Muitos vão procurar a palavra por todo canto da terra e não vão encontrar. Então vai chegar um momento que Mardoqueu vai ter que sair de lá. Ele é a palavra. Os muros vão ser edificados. Então a palavra vai para o seu lugar. No dia do arrebatamento da igreja, a igreja vai entrar no céu. Vai estar dentro da cidade. Então a palavra está lá. Então, o livro de Apocalipse diz, procurarão a palavra por todo canto da terra e não vão achar. Isto quer dizer que no dia da inauguração da entrada da igreja na Nova Jerusalém, a palavra não estará mais aqui na terra. Mardoqueu se ausentou.
Ele não estará mais em Suzã, porque é o mundo. Jesus havia falado em capítulo 14 do Evangelho de João, 1 ao 3 do verso: não se turbe vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Então, é assim que eu entendo Neemias capítulo 7, versículo 1 e 2, versículo 5 ao 7, quando Mardoqueu, está escrito lá, que ele voltou com a sua comitiva para Jerusalém. A palavra não ficará no mundo, ela vai voltar para Jerusalém. A igreja não fica no mundo, ela vai voltar para Jerusalém. Isso é forte. Após Neemias apontar a cidade, quando a cidade estiver pronta, Jesus disse: eu vou levar vocês para onde eu estiver, estejai vós também. Está no capítulo 14, versículo 1 ao 3 de João. Eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, eu vos levarei, tomarei, para que estejam comigo para sempre. Mardoqueu vem com a sua comitiva inteira, não vem sozinho. E a gente pensa que termina a história no capítulo 10. Então, voltando para Neemias, a história continua. Ele voltando para a cidade de Jerusalém. Capítulo 7 de Neemias. A nova Jerusalém vai ser inaugurada. Estamos em Suzã, mas vamos deixar este mundo. É Suzã. Estamos indo para a nova Jerusalém. Leia também capítulo 4 de Esdras e versículo 6. Também é um contexto dessa história. Então, capítulo 4 de Esdras, verso 6, com Neemias, capítulo 7. Nós podemos se defender. Esse é o segundo decreto que resultou do trabalho de Esté dentro do palácio. Então, a igreja tem toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então, se uns têm sorte e outros só querem a bênção, a igreja tem a sorte e a bênção de Deus nos lugares celestiais. Deus também pode mudar a sorte, como mudou a sorte dos judeus. Se estava no dia de Pur, dia de sorte, de matança, Deus vai mudar essa sorte para o dia de alegria, de gozo e de felicidade. Capítulo 8 mostra o segundo decreto, um segredo nesse novo decreto. Qual é? Deus dando o privilégio de escrever como bem parecer aos nossos olhos. Satanás, saia desse corpo em nome de Jesus. Demônio, caia por terra. Saia, seja levado para o abismo. É como deseja escrever bem o decreto ao parecer dos seus olhos. Era uma liberdade. Escrevei-vos também como vos parecer bem, e selai com o anel do rei, que não se pode revogar. Então há uma autoridade, irmão. Os demônios se submetem. Não é por causa do crente, é por causa da autoridade. O crente é uma autoridade de Deus, uma polícia militar de Jesus, uma polícia federal do reino. Tem poder no céu e tem poder na terra, porque este poder liga a igreja com o céu. Esse poder liga a igreja com a terra. Então há um tremendo poder na igreja por Jesus Cristo. Capítulo 8, versículo 2. E Esté encarregou a Mardoqueu como superintendente da casa de Amã. Então não tem maldição hereditária. Não vai pegar, irmão. Não tem maldição que cai sobre você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Não há maldição hereditária. Há uma autoridade que sela as novas cartas. Aquelas cartas contrárias que vieram contra, que era o primeiro decreto. Estamos livres da maldição. O novo decreto veio depois da petição. A importância da oração e da comunhão. A importância do poder da intercessão do Espírito diante de Cristo em nosso favor. Diante do Pai, através dos rogos. Capítulo 8, versículo 4. Então o rei estendeu para Esté o cetro de ouro. Esté havia tido todo o risco. Ela não havia sido chamada. Veja que mais uma vez ela vai arriscando a sua vida. Mas o véu foi rasgado. Entre o pátio e onde está o trono, o véu não está mais. Ela pode ir, ela pode vir. O rei vai estender o cetro, porque ela agora tem a ousadia para entrar no Santo dos Santos. Agora nós podemos entrar com ousadia no Santíssimo Lugar. É o segundo decreto pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Pelo novo e vivo caminho, do pátio ao trono.
Apocalipse 3 e 21. Sai do coração do Pai esse decreto. E o Pai nos concedeu o Novo Testamento, no sangue de Jesus. O mundo ainda desconhece que há um novo decreto, que está em Cristo. Foi Ele quem escreveu com seu sangue. Esse decreto nos livra do poder de Satanás e da morte. O mundo precisa ouvir esse segundo decreto. É o Evangelho de Cristo. O mundo precisa entender que o decreto de Cristo inclui livramento aos que nele crêem e destituição de Satanás do seu domínio. Para que continue o segundo decreto prevalecendo sobre o primeiro, aos quais no primeiro decreto estão os que não creram, e ainda continua condenado, mas quem crê será salvo, é o segundo decreto. O evangelho deve ser proclamado por todos os meios. Veja, homens do mundo inteiro devem conhecer a Cristo e a sua mensagem. 8 e 14 de Esther. Hoje Cristo, assentado no trono, assegura à sua igreja o envio das notícias do evangelho. Em todas as nações, o evangelho de Cristo chega. E quando o evangelho chega, o progresso está chegando também. É para os judeus, quando chegou, depois da evangelização, luz, alegria, gozo e honra. Eita, louvado seja Deus. Evangelize, seja um missionário. Este será o resultado do trabalho do missionário no mundo. E a alegria da chegada do novo decreto. Chegará também àqueles que não conheceram, mas serão convertidos pelo temor a Deus. 8:17, haverá muitas conversões. Muito dentre os povos da terra vão se fazer judeus, vão se fazer cristãos. Pois o temor de Deus na vida do crente, na vida de Mardoqueu, tinha caído sobre eles. Este é o grande derramamento do Espírito de temor do Senhor sobre todos os povos, línguas e nações, por causa da fé de um homem que não se curvou a Satanás. Este é capítulo 9, versículo 3. Porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. A conversão a Cristo é o único caminho para não sermos julgados com o mundo. Converta-se. Quem se converte do seu mau caminho será poupado. Sai do primeiro decreto e entra no segundo. Sai de Adão, entra em Cristo. Os judeus souberam perdoar a muitos que pelo temor se converteu a eles. O mal pode se converter em bem, mas o bem jamais se converterá ao mal. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Encerramos mais um trimestre para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado a todos por esse lindo trimestre. Para mim foi uma maravilha e a minha alma se alegra em finalizar esse trimestre, porque está concluído o trabalho para a glória de Deus. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram para este projeto, Minha EBD. Continue conosco nesse próximo trimestre, se Deus quiser. Estaremos lado a lado, estudando e atendendo o chamado do Senhor. Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. Deus abençoe e vos guarde. Este é o trabalho da Minha EBD, preparando novos professores para o engrandecimento do Reino de Deus. Amém.